Salmo de número 34 é o texto que vai nos conduzir na reflexão na palavra do Senhor nesta manhã. Salmo de número 34, eu farei a leitura dos versículos 1 a 9 e peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim o texto: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Palavra do Senhor para nós, nesta manhã, através do rei Davi. E pensando sobre esse nosso encontro aqui hoje de manhã, pensando sobre esse texto, eu me lembrei que eu ouvi em algum lugar, e não pude resgatar com precisão, que alguém já disse que nós somos, ser humano em si, né, desejantes por natureza. Nós somos seres que desejam. Por isso, a nossa tendência, enquanto ser humano, lamentavelmente, por conta disso, é a carência, é a falta, é a insatisfação. Porque dificilmente temos todos os nossos desejos realizados. Não é? Mais ou menos aquele provérbio antigo que a gente costuma repetir, né? A gente olha para o lado e a grama do vizinho sempre é mais verde. Não sei se você vai concordar comigo. Muitas vezes a gente tem mais do que a gente precisa. E de repente a gente se vê frustrado, descontente, entristecido. Por quê? Porque não temos aquilo que nós imaginamos que vai nos completar. A gente idealiza. Não, quando eu estiver com aquela pessoa, quando eu estiver naquela circunstância, quando eu estiver com X de valor na minha conta no banco, aí sim eu serei feliz, aí sim eu estarei satisfeito, os meus desejos terão sido atendidos. De outra maneira, eventualmente, nós não temos exatamente aquilo que as pessoas imaginam que a gente precisa, a gente não tem tanto quanto outras pessoas estabelecem como padrão, mas a gente está satisfeito. A gente está tranquilo. Eventualmente nos sentimos até felizes. Por que esse desequilíbrio? Da onde que vem isso? Por que nós somos assim? Numa palavra, para dar aqui um spoiler rápido para você, né, a Bíblia vai acreditar isso ao pecado. A Bíblia vai acreditar isso ao pecado. O pecado nos atinge de forma tão profunda, de tão marcante, que, como diz o profeta Jeremias, ele torna enganoso o nosso coração. Enganoso o nosso coração, deturpa a nossa visão de Deus, deturpa a nossa visão do mundo, deturpa a nossa visão da realidade e, claro, deturpa também os nossos desejos. Tem um autor norte-americano chamado James Smith, que ele escreveu um livro chamado Você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Em poucas palavras, ele vai dizer que por conta do pecado, os nossos desejos estão desordenados. A gente deseja, mas muitas vezes deseja errado, deseja mal, deseja aquilo que não deveríamos desejar. E aí ele vai dizer o seguinte, por exemplo, o aprendizado fundamental, a formação cristã é afetivo. É fantástico isso.
Afinal de contas, se nós somos aquilo que amamos, devemos cuidar dos nossos afetos. Devemos cuidar de para onde o nosso coração está pesando. Não é? Ele fala assim, é uma questão de direcionar os nossos amores, de orientar os nossos desejos a Deus e aquilo que Deus deseja para a sua criação. Por isso que é tão importante, por exemplo, a palavra do autor de Provérbios. Ele vai dizer assim, Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por um motivo que Jesus vai explicitar de forma até desconfortável. De forma até desconfortável, porque ele vai dizer assim, em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso diz Jesus que vem da onde? Do meu e do seu coração. Por isso precisamos guardar o nosso coração. O texto diante de nós, nessa manhã, do Salmo 34, eu só li até o versículo 9, você reparou, mas todo ele vai nos chamar exatamente a isso. A uma espécie de curadoria do coração, curadoria da alma, no sentido de ordenar os nossos desejos, os nossos afetos em direção a Deus. Em direção àquilo que de fato vale a pena, em direção àquele que de fato pode atender os nossos desejos e eventualmente atender não apenas aquilo que a gente deseja, porque como a gente está conversando aqui, nem sempre o que a gente deseja é bom, mas para nos orientar para aquilo que de fato deve ser desejado. E ele vai começar, e eu já peço que você fique aí com o olho sobre o texto, no versículo 1, falando dele e ao mesmo tempo nos fazendo um convite, no sentido de ordenar o nosso coração. O salmista nos convida ao louvor a Deus em todo o tempo. Reparou aí? Bendirei o Senhor só de vez em quando? Bendirei o Senhor dependendo do meu humor, não é? De acordo com as circunstâncias. É isso que ele fala? Não, não é isso que ele fala. Ele fala, eu bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É verdade que a Bíblia vai, ao longo dos seus livros, ao longo dos seus textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falar sobre isso, nos chamar a esse louvor ininterrupto, essa gratidão, esse reconhecimento do cuidado de Deus conosco, sem depender especificamente das circunstâncias. Porque veja, gente, veja, né, se foi o Nelson Mandela quem disse isso, não é? As pessoas, elas, no contexto da África do Sul, do apartheid e tudo mais, ele fala, as pessoas não aprendem a odiar, então elas podem aprender a amar também. Então o que o Davi está chamando a minha atenção e a sua, é que esse coração que é enganoso, não é? Ele pode aprender a louvar a Deus. Ele pode aprender a confiar em Deus. Por isso, esse convite radical. É um convite, meus irmãos, para que a gente alcance a maturidade. Maturidade espiritual. A maturidade do nosso relacionamento com Deus. Assim como o Davi está abrindo o seu coração e compartilhando conosco. Aquela tenacidade de quem sabe para onde está indo. Aquela confiança, como a do apóstolo Paulo, que sabe em quem tem acreditado, né? Aonde tem colocado a sua esperança, aprendendo a ser grato, a buscar a Deus, a desejar a Deus em todo o tempo. Aqui, Brenda, aqui, aqui na frente, acho que o Heitor está ali, ó. A Brenda estava procurando o Maurício e a Luísa. Né? Aquela tenacidade, como eu dizia, de quem aprende a buscar a Deus em todo o tempo. Porque, veja, é possível que você concorde comigo, não é? Ser grato a Deus, reconhecer o cuidado de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, quando a gente recebe o que a gente pede, exatamente como a gente pede. Quando a gente faz os planos e os planos dão certo. Não é? Quando as circunstâncias estão tranquilas, quando a doença é vencida, quando o casamento vai bem, quando os filhos estão ótimos. Gente, é a nossa atitude natural.
é a nossa atitude natural. Ah, Senhor, obrigado. Não é? Vai tudo bem, muito obrigado. É a nossa atitude natural. A mais óbvia. A proposta bíblica, contudo, como a gente está lendo aqui, é que a gente faça isso em todo tempo. E aí está o desafio. No dia bom e no dia ruim. Quando os planos dão certo, quando eles não dão certo. No dia da alegria, no dia da angústia. Quando a saúde está ótima e quando aquele diagnóstico que nós não queremos ouvir chega. Porque chega. Quando Deus abre a porta, quando Deus fecha a porta. Quando a gente age assim, conforme o Davi nos convida, a gente de fato está buscando viver aquilo que a gente acabou de ouvir aqui agora há pouco. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Apesar, muitas vezes, das circunstâncias. A gente começa a viver, de fato, aquilo que a gente sabe de cor. Quando a gente diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aos que são chamados segundo o seu propósito. Senão, meu irmão e minha irmã, não são todas as coisas. Senão, dependendo da circunstância, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dependendo, não é. E aí eu pergunto para mim e pergunto para você, não é? Como que a gente tem enxergado Deus na nossa história? Qual é o sentido da presença de Deus na minha vida e na sua? Quando a palavra de Deus nos faz um convite como esse aqui, de bendizer ao Senhor em todo tempo, de seguir ao Senhor em todo tempo, de pedir a Deus que ordene os nossos desejos para que a gente de fato consiga louvá-lo em todo tempo. Qual é o significado disso para a gente? Quais têm sido os meus anseios? Para onde o meu coração está pesando? Até porque, como eu lembrava aos adolescentes agora há pouco na escola dominical, a palavra de Deus fala sobre isso também. Ela diz que aonde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Esse tipo de pergunta ajuda a gente a se conhecer. Aproxima a gente do Senhor e ajuda a gente a se conhecer, a fazer um diagnóstico da nossa própria mente e do nosso coração. Então eu preciso pensar sobre isso, porque, veja, pode ser que você imagine e tenha passado pela sua cabeça aí, não, Diego, mas para o Davi estava tranquilo, né? Para ele poder dizer isso aí, estava tudo bem. Né? E veja, se você está com o texto aberto aí, no versículo 4, ele fala dos seus temores. No versículo 5, ele fala de vexame, de vergonha. No versículo 6, ele fala de aflições e de tribulações. E se a gente conhece um pouquinho a história do Davi, a gente sabe que a história dele não foi um mar de rosas. Você tem uma ideia, Davi enterra mais de um filho. Davi é perseguido por um desses filhos que depois ele tem que enterrar. Só para falar um pouquinho da vida do Davi. A vida dele está longe de ser um mar de rosas. E, de repente, eu estou na mesma situação que o Davi. Pode ser que você esteja na mesma situação que o Davi, sentindo medo de alguma coisa, de repente tendo enfrentado algum vexame, alguma dificuldade, de repente tem algo afligindo o seu coração, um problema que você não encontra a solução, você olha a realidade e não enxerga uma saída. É exatamente isso que o Davi estava falando, dúvida, dificuldade. Se é assim, veja dos versículos 4 a 9 o que o Davi nos indica, nos aconselha, é aquilo que ele faz. Ele busca o Senhor, ele contempla o Senhor, ele clama ao Senhor, fala com Deus, abre o seu coração. É extraordinário. A Letícia usa no perfil lá, se eu não me engano, do WhatsApp dela, não é? Provai e vede que o Senhor é bom. Ele faz esse convite para que a gente experimente Deus, encontre refúgio nele, que a gente tema ao Senhor. E é extraordinário essa sequência, gente. Essa sequência é maravilhosa, porque a ideia não é apenas para que a gente tenha um conhecimento sobre Deus. É bem possível que a gente tenha muito conhecimento sobre Deus. Isso não quer dizer que nós temos um relacionamento com Ele.
Não quer dizer que nós temos proximidade, intimidade com Ele. Por isso o convite do Davi é provar de Deus. E aí a Bíblia tem um exemplo fantástico, que muitas vezes a gente meio que olha meio torto. A gente torce o nariz para esse exemplo, que é o exemplo do Tomé. O Tomé, a fama do Tomé é a fama daquele que duvida, daquele que não acredita, daquele que tem que pegar, que tem que ver. E é exatamente aí que reside o exemplo para mim e para você. Porque veja, gente, o Tomé, ele era alguém que precisava experimentar Deus naquele momento. Porque por um instante, se coloca no lugar dele. Calça ali as sandálias do Tomé. Não é? O Tomé, naquele momento da história que a gente conhece bem, ele tinha perdido um amigo. Porque Jesus era amigo dele. Você já perdeu algum amigo? Você ficou bem depois que você perdeu um amigo? É muito provável que Tomé não estivesse bem. Ele perdeu alguém que caminhou com ele por 3 anos, que ensinou para ele, que havia prometido para ele que iria ressuscitar. Mas toda hora você via alguém ressuscitando? Hoje, toda hora você vê alguém ressuscitando? E até aquele momento Jesus não havia ressuscitado ainda. Ele perdeu alguém que alimentou as suas esperanças. Então, gente, ele tinha todo o direito de duvidar dos seus amigos. Nós vimos o mestre. Não, peraí, não é possível. Será que é ele mesmo? Vocês têm certeza? Não faz isso comigo, porque se isso for brincadeira, se isso for mentira, eu vou ficar pior do que eu já estou. Isso aqui, gente, é claro, é uma inferência. Mas é uma inferência muito simples da gente fazer. Porque nós já passamos pela experiência de perder alguém. Nós sabemos o significado disso. E aí é fantástico, porque Jesus chega e aparece para Tomé e para os discípulos, não é verdade? E aí você vai se lembrar do texto. Jesus chega apontando para o Tomé. Tomé, você tinha que tomar vergonha na cara, Tomé. Eu não falei que eu ia morrer, Tomé? Eu não falei que eu ia ressuscitar? Como é que você duvida agora? Como é essa história de bota a mão aqui e tem que ver para quê? É isso que Jesus faz? É isso que a gente faz muitas vezes. Jesus não faz isso. Jesus chama o Tomé, aliás, melhor dizendo, dá um passo antes. Jesus chega, João capítulo 20, versículo 26, e cumprimenta Tomé e os discípulos dizendo: paz seja convosco. Um coração aflito precisa de quê, irmão? De paz. É a primeira coisa que Jesus faz. Paz seja convosco. Em segundo lugar, ele chama o Tomé. Tomé, põe o dedo aqui, Tomé. Olha as minhas mãos, Tomé. E aí ele fala, não seja incrédulo, seja crente. Veja, Tomé precisava experimentar Deus. Tocar em Deus. E é o mesmo convite que o salmista está fazendo aqui para mim e para você. Para que a gente, na nossa experiência, na nossa relação, experimente Deus. Porque veja, à medida que a gente aprofunda a nossa relação com Deus, que a gente experimenta Deus, o resultado é o resultado do Tomé, é o resultado do Davi. Quando Tomé reconhece Jesus Cristo, ele cai diante dele e fala: tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus, porque reverência é isso, temor é isso, é reconhecer quem Deus é e que a minha vida está nas mãos dele. O lamentável é que muitas vezes, diante da crise, diante da angústia, diante da tribulação, a gente tende ao contrário. Lembra que eu falei sobre o nosso coração enganoso agora há pouco? Normalmente, qual é a nossa primeira atitude? Deus, por que comigo? Deus, por que agora? Deus, o Senhor não me ama. Se o Senhor me amasse, isso não teria acontecido. E a gente cria aquele buraco no nosso coração, culpando a Deus pelos nossos planos frustrados. Eu, pelo menos, sou assim. Não sei você. Meu primeiro ímpeto é esse. Culpar a Deus. Quando o convite é exatamente o contrário. O convite é para que eu diariamente cultive essa relação com Deus, para que, inclusive nos momentos complicados,
eu possa bendizê-lo. Eu possa bendizê-lo. E isso, meu irmão e minha irmã, tem a ver, claro, com uma atitude do coração. Por isso eu continuo a perguntar, como é que está o meu coração diante de Deus? Como é que está o seu coração diante de Deus? Porque, veja, o resultado desse louvor contínuo, e aí a gente caminha mais um pouco, é paz. Paz. Como eu acabei de falar em relação a Jesus, né? Se eu cultivo essa vida diária de relação com Deus, eu encontro paz. A gente sofre, a gente tem as nossas dificuldades, como Davi tinha, e veja, ele fala isso. No versículo 1, ele fala de uma alegria que ele encontra em Deus. No versículo 2, ele fala da sua libertação do medo, do temor. No versículo 5, ele fala da libertação de angústias. E por que ele consegue falar isso? Porque ele está direcionando o coração dele para o lugar certo. E aí eu pergunto para você, para onde você tem direcionado o seu coração? Quando você pensa, estou com medo, estou com dificuldade, estou lidando com uma angústia, há uma situação diante de mim que eu não vejo caminho, que eu não vejo resultado, para onde você vai? Ou no dia a dia, essa situação limite ainda não chegou, mas no dia a dia, qual é a sua fonte de segurança? Existe um livro muito antigo, eu já devo ter citado para você aqui em algum momento, da década de 90, esse livro, chama Dinheiro, Sexo e Poder, de um pastor norte-americano chamado Richard Foster. É extraordinário. Por quê? Nesse livro, o Richard Foster vai trabalhar essa espécie de trindade do mal, vamos dizer assim, que ao longo da história convida a mim e a você, com o nosso coração marcado pelo pecado, a buscar nessas realidades a satisfação e a alegria que só Deus pode nos oferecer. Porque não é assim? Normalmente a gente tende a confiar no nosso dinheiro, no nosso poder, na nossa capacidade de influenciar, nos nossos contatos, no prazer. Quanta gente viciada em prazer. O pessoal fala hoje da geração viciada em dopamina. 24 horas por dia, tendo ali os seus impulsos atendidos. E quanto mais se rende aos seus impulsos, mais escravizado fica. E o Richard Foster é muito feliz quando ele sintetiza isso na busca pelo dinheiro, na busca pelo sexo, pelo prazer, na busca pelo poder. O convite é para que exatamente a gente lance o nosso coração diante de Deus, para que a gente encontre essa paz que o salmista encontra e que a gente vai ver ao longo do texto bíblico. Por exemplo, um texto famoso, né? Texto famoso, Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7. Eu até compartilhava com a Saf essa semana uma parte desse texto, quando o Paulo fala assim: não andem ansiosos de coisa alguma. Gente, isso aqui é um nível de espiritualidade assim, né? Não andem ansiosos de coisa... Como que eu faço isso? Como que eu faço para não andar ansioso com coisa alguma? Ele indica: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Então, o caminho que ele coloca diante de mim, diante de você, para que a gente encontre essa paz que Deus tem para nos oferecer, é o caminho da relação com Deus, é o caminho da oração. O problema é que ele está falando assim: Diego, corre para Deus, vá em direção a Deus, caminhe para Deus, fale com Deus, ouça a Deus. Mas como diz o Richard Foster, a gente corre para o dinheiro, a gente corre para o prazer, e a gente corre para aquela falsa ilusão de poder. E a gente esquece que nenhuma dessas realidades, e a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, podem nos oferecer aquilo que Deus tem para nos
oferecer. Jesus preparando o coração dos discípulos para a sua morte, para a cruz. Lá em João, no capítulo 14, né, é interessantíssimo, porque os discípulos estão percebendo que o negócio não está bom. Jesus já falou que ele vai ser entregue aos malfeitores, que ele vai ser crucificado, ele reitera aquela verdade, e aí ele já começa a adiantar, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Aí lá no finalzinho do capítulo 14, versículo 27, ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Agora veja a distinção que Jesus faz. Né? Eu não a dou como a dá o mundo. Interessante isso. Jesus está falando aqui para a gente, ele está dando uma dica para a gente. Olha só, existe aí um simulacro. Você sabe o que é um simulacro? Né? Eu não sabia, óbvio que eu não sabia, eu fui no dicionário. Né? O que é o simulacro? Você já teve no McDonald's da vida, no Burger King, já teve, aí tem aquele quadro espetacular daquele sanduíche lindo na parede, não tem? Aí você pede, eu quero aquele ali tá bonito. Né? Aí chega aquela caixinha, aí você abre a caixinha, aí você olha para a foto, aí você olha para a caixinha. Você olha para a foto e olha para a caixinha. Né? Aquilo é um simulacro. É uma simulação da realidade. É uma imitação grotesca, que não chega nem perto da realidade. É isso que Jesus está falando aqui, gente. O mundo oferece para mim e para você um simulacro de paz. Uma imitação de paz, que logo, logo, logo cobra a sua conta. E todos nós temos experiência disso. Por isso que Jesus está falando, olha, existe uma paz que eu tenho para dar. Porque aí, à medida que eu aprendo a louvar a Deus em todo tempo, que eu começo a viver essa paz que Deus tem para me dar, veja a atitude do Davi. Eu deixo de me preocupar com o amanhã. Porque você se preocupa com o amanhã? Não fala não, melhor não falar, né, presbítero? Você se preocupa com o amanhã? Não é? Veja, gente, é muito interessante o que o Davi faz, principalmente aí nos versículos 1 e 2, que eu quero destacar. O Davi, ele usa o futuro para falar de Deus e do louvor a Deus. Veja se não é isso, não é? Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Porque essa é uma afirmação de fé. Porque eu não conheço o amanhã. Como a gente canta, eu não sei se o amanhã vai ter paz a mais doce ou dor a mais forte. Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Não é? O Davi está dando uma dica aqui para a gente. Ele está dizendo o seguinte, olha, independente do cenário, independente do que acontecer, independente das notícias que chegarem, eu louvarei ao Senhor, porque eu sei que Deus estará comigo. Esse é o ponto. É essa convicção que eu e você precisamos ter, porque no amanhã Deus já está. Deus já está presente, Deus já sabe, Deus já conhece, por isso essa afirmação de fé. Amanhã eu vou louvar ao Senhor como eu louvo ao Senhor hoje também. Como eu cultivo esse louvor hoje também, porque veja, eu não conheço o futuro, mas o salmista está me convidando para conhecer a Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu sou chamado para conhecer a Deus, porque a gente sabe que é Ele que controla o amanhã, é Ele quem conduz a história, que nenhuma tragédia é maior do que o seu amor. A gente fala isso, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele mesmo sofreu na sua própria carne, para que a gente tenha confiança nisso. E aí eu pergunto, e você pensa aí no seu coração, quando você para pensar na segunda-feira, quando você para pensar nos desafios que você tem, nas respostas que você tem que dar, na responsabilidade que você tem que cumprir,
Não é? O que vem ao seu coração? Será que é angústia, temor, medo, insegurança? Ou será que é essa mesma noção do Davi? Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos. Me ajuda a fazer aquilo que me compete. Me ajuda a cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Como é que lida o seu coração com isso? Porque veja, esse é um exemplo que tem me acompanhado bastante nesses últimos dias. A gente pode combinar, podemos até discutir, mas a gente pode combinar que Jesus Cristo na cruz, recebendo o meu pecado e o seu pecado, morrendo no meu e no seu lugar, durante o seu ministério terreno, é o seu momento de maior aflição. Tanto que antes disso, ele chega a suar gotas de sangue no Getsêmani. Ele está abandonado pelos discípulos, abandonado pelos amigos e está na cruz. E aí qual é a palavra dele em relação a Deus? É uma palavra de repúdio? É uma palavra de descrença? É uma palavra de tristeza? É uma palavra de mágoa? De ressentimento? Ou é uma palavra de fé? O que ele diz para Deus? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque essas circunstâncias não são capazes de abalar a minha confiança no Senhor. Por isso, gente, é um fato que o pecado ele bagunçou o nosso coração. A gente deseja muito e muitas vezes deseja errado. Deseja aquilo que ao invés de nos fazer bem, vai nos fazer mal. A gente tem um senso de prioridade e de necessidade desvirtuado, como se a bússola do nosso coração tivesse quebrada. Por isso o convite de Deus, ao longo das Escrituras e aqui no Salmo 34 também, para que a gente busque a Ele, para que Ele ordene os nossos desejos e o nosso coração. Primeiro, com essa convicção de que eu posso, de que eu devo louvar a Ele em todo tempo. Hoje, agora, a despeito das circunstâncias, não é? Porque à medida que eu exercito esse louvor, essa prática de continuamente me colocar diante de Deus, eu começo a entender e a desfrutar a paz, que não depende das circunstâncias, que não depende do que acontece lá fora, porque aqui dentro o meu coração está em Deus. E aí, gente, a gente percebe que se Deus guarda o nosso presente e eu exercito diariamente essa confiança nele, ele tem todo o poder e toda a condição de guardar o meu futuro também. Amém? Que Deus te abençoe, viu?